Laboratório Brege possui equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de lentes freeform. Aliado a uma equipe de profissionais altamente capacitados, garante a fabricação de lentes mais finas e leves, bem como acabamento e precisão incomparável. Com atendimento especializado, estamos de portas abertas a todas as óticas da região. É só entrar em contato que iremos até você. A Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação. Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica. Sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência. Neuropsicopedagoga, especialista em educação especial. Nós estamos no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo, e hoje eu vim trazer um pouquinho a respeito desse tema para vocês. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce com autismo. Hoje, existem estudos científicos que comprovam que ele é hereditário e genético. O autismo, ele traz prejuízos em duas grandes áreas, que é na comunicação e na interação social e em comportamentos repetitivos e restritos. O autismo, ele é medido de acordo com níveis de suporte. No nível 1, a criança não necessita de suporte nessas duas grandes áreas citadas anteriormente, do comportamento restritivo, e na comunicação e na interação social. No nível 2, a criança já necessita de suporte. E no nível 3, ela necessita de total suporte. Não existem exames específicos para se fechar diagnóstico para autismo, O diagnóstico é fechado com observações clínicas, E com uma equipe multiprofissional, tá? Existem sim instrumentos neuropsicológicos que o psicólogo pode e deve estar utilizando para estar se fechando o diagnóstico. Lembrando que esses prejuízos na comunicação, na interação social, de comportamento restritivos e repetitivos, eles têm que estar presentes desde as primeiras etapas do desenvolvimento da criança. Por isso que é muito importante que a família, a escola esteja sempre atento, observando e acompanhando essa criança. Lembrando também que o autismo, ele é um transtorno de amplo espectro, Então, nenhum indivíduo é igual ao outro, Nenhuma criança é igual a outra, nenhum adolescente é igual ao outro, Cada pessoa com TEA, ela vai ser única, Então, cabe ao psicólogo, ali avaliar certinho cada pessoa, cada indivíduo e trabalhar de forma única com cada um deles. Tá? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Bem-vindos, nós estamos aqui trazendo o programa da família para você de Monte Alto e toda a região. E hoje eu estou recebendo duas convidadas ilustres, especiais aqui, para falar sobre um tema de grande relevância, que é o mês que nós estamos aí lutando pela conscientização do autismo. Está aqui a Yasmin, seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada, João, obrigada pelo convite. Elas estavam super animadas. Como você está? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Aqui tem a Ana, também uma mãe maravilhosa que vai estar conversando conosco aqui nesse programa maravilhoso. Oi, João, tudo bem? Tudo tá mais calmo? Tá um pouco.
Nós já tivemos juntos em algumas ocasiões, em alguns eventos, que eu sempre estou aí defendendo esse momento que as mães passam, não só nesse mês, mas todos os dias. A Yasmin, ela idealizou o Grupo Gama, que inclusive ali tem troca de informações, tem bastante pessoas, inclusive se você quiser fazer parte do Grupo Gama, é só entrar em contato conosco. Como que surgiu esse Grupo Gama, faz quantos anos? E a gente vê ali que realmente as mães são preocupadas e tem aquela troca de informação, né? Sim, o Grupo Gama, ele já existia, né? Era da Alessandra, da Rosângela e da Ana. E aí elas me convidaram, eu entrei com o intuito do quê? De juntar essas mães atípicas para a gente trocar experiência, falar sobre o autismo, os tratamentos, medicação. Então, quando você recebe o diagnóstico do seu filho, você se sente perdida, porque você não conhecia esse mundo até então. Então, você tem que procurar por si só, estudar onde tem que ir, qual profissional procurar, qual tipo de terapia tem que iniciar, medicação. E aí, ali, a gente ouve umas às outras e dá apoio e força para seguir em frente. Então, esse é o principal intuito do grupo. Então, quem ainda não estiver no grupo, por favor, me procure, que eu adiciono você, ou a Ana, tanto faz, ou eu ou a Ana, a gente adiciona essa mãe, pai, vó, familiar, cuidador, para participar do grupo. E ali a gente poder agregar mais sobre o assunto. Ana, nós estamos tendo voz e vez hoje aqui no programa da família. Qual que é o maior desafio das mães, né, dos pais que têm filhos autistas, através de uma adaptação que hoje vocês gritam por isso, mas que ainda existe uma grande barreira? Sim, sim, João, ainda existe uma grande barreira, a luta é diária, é no decorrer do dia a dia mesmo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo a necessidade do que deve ser feito, do que a gente pode fazer para melhorar, qual profissional pode nos ajudar, se é uma medicação que tem que ser trocada, se é o apoio escolar, se é o grupo de apoio mesmo, que muitas vezes a gente não tem alguém que nos ajuda no dia a dia, porque a gente sabe que a vida das pessoas é bem agitada, né? Então, assim, a mãe tem que dar conta de muita coisa numa única semana, coisa que às vezes uma mãe leva um ano inteiro com uma criança que não tem o transtorno. Nem eu vejo minha luta, eu tenho a Amanda e a Bruna. A Amanda é autista e a Bruna não. Então, com a Bruna, eu corro para atividades mais agradáveis, vamos dizer assim, né? Ela faz balé, ela faz vôlei, a Amanda já faz psicóloga, já faz as terapias comportamentais. Então, são lutas diferentes, mas que no dia a dia a gente vai aprendendo a superar cada uma delas. Yasmin, a socialização hoje, da aceitação dos filhos com autistas, depende muito, ou seja, 100% dos pais. Não adianta você sentir os pais sentem muito preconceito com seus filhos, mas isso é uma extensão que vem dentro de casa. Ou seja, dentro de casa os pais têm que ser mais orientados, procurar especialistas, como vocês estão aí trazendo até uma passeata, depois a gente vai estar falando sobre isso. Então, como que os pais devem se organizar da casa para a escola, da casa para a sociedade, para não acontecer esse preconceito que a gente vê muito? Exatamente, João. Acontece muito esse preconceito, essa falta de inclusão, e começa dentro de casa. Pais que não têm filhos atípicos, eles têm que iniciar ali. Olha, você tem um amiguinho na escola que apresenta tal comportamento, tal dificuldade, ajuda esse amiguinho, acolhe esse amiguinho, brinca com esse amiguinho, vamos chamar ele para ir no seu aniversário, que muitas vezes já aconteceu, de não ser convidado para um aniversário, ser excluído. Então, isso dói muito na gente. No meu ainda não, porque ele ainda não entende, ele tem 5 anos. Mas daqui uns anos, imagina ele passar por isso.
aí a gente sofre. Então, essa inclusão, ela começa dentro de casa e dissemina por toda a população, dentro da escola, dentro das clínicas, num supermercado. Então, viu que a criança usa o colar, aquele colar de identificação de quebra-cabeça, tenha empatia, que é o tema desse ano. É empatia e informação. Tenha empatia com essas famílias, com essas mães, com esses pais que têm esses indivíduos autistas. E ofereça ajuda, ofereça a mão para ajudar essas famílias. E não, num momento de crise, num momento de dificuldade, apontar o dedo, que é o que a maioria das pessoas fazem, e julgam, achando que a criança não tem educação, que a criança só faz birra, que a mãe não sabe dar educação para essa criança. E não é isso. No caso dos autistas, não é assim que funciona. Então, a gente tem que se informar primeiro e dar o apoio que essas famílias precisam. Existem vários níveis. Desde cedo, quanto mais você descobrir o autismo do seu filho, ele chega numa fase que não precisa avançar. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho como que foi o diagnóstico do filho da Yasmin, da filha da Ana. Ô, Ana, a questão da aceitação. Aí a gente está falando sobre inclusão. De casos, né, que filhos são exclusos ali no intervalo, ficam sozinhos. Mas a gente não está falando sobre só as mães atípicas. A gente está falando sobre em mães geral, para que também as mães que não têm filhos autistas sejam preparadas para que seus filhos aceitem uma criança autista. E no seu meio, no seu círculo de amizade, como que é a questão da introdução dos pais que não têm seus filhos autistas com a sua filha autista? Olha, João, na verdade, a nossa luta é intensa até nessa questão. Uma coisa muito importante é não deixar os filhos em casa. Eles têm que sair, têm que participar de tudo, têm que ir à padaria, têm que ir ao supermercado, para que as pessoas tenham um contato e possam conhecer o autismo. Porque não adianta eu deixar o autismo dentro da minha casa, meu filho ali super protegido, escondidinho, e querer que o mundo acolha meu filho. Então, é difícil, João? É muito difícil. Que nem minha filha teve fases em que ela era muito tranquila, eu conseguia passear com ela calmamente. Aí veio a adolescência, deu uma reviravolta. E aí parece que tudo que eu tinha construído, nada tinha feito, não que não valeu a pena, mas eu falo assim, meu Deus, que mudança drástica, né? E ao mesmo tempo, eu não deixei de sair com ela. Mesmo passando alguns perrengues na rua, por ela ser grande, as pessoas não entendem. Falam, nossa, essa menina não é tão grande, a mãe não consegue educar, controlar. Eu consigo, mas tem momentos que ela não consegue controlar o que ela está sentindo. Então, isso é muito importante. A gente tem que dar a cara, a gente tem que levar para os locais, tem que frequentar, com dificuldade ou não, para que as pessoas conheçam. E assim, nós fizemos um passeio uma última vez, em que a pessoa estava sentada no banco especial. E como a Amanda já sabe que ela tem esse direito, ela questiona, né? Se a pessoa não for portadora de uma necessidade especial, ela pede lugar. E a pessoa ficou magoada. Como que você, uma menina, vai me tirar do lugar que eu sou mais velha que você? Ela falou assim, eu tenho direitos, eu sou autista, você sabe o que é autismo? E a pessoa não sabia. Então, nesse momento, eu aproveitei a oportunidade, expliquei para ela a situação e ela entendeu. Então, eu falei, então, se eu não estivesse lá, se eu não saísse de casa, como que as pessoas iriam ter essa oportunidade também de aprender? Então, eu acho que a nossa missão de vida é passar esse aprendizado. A gente sofre um pouquinho, mas a gente aprende também. Yasmin, nós temos que agradecer a tecnologia, porque é através dela que ela tem contribuído, principalmente para o grupo de vocês. Só que nós estamos, eu sou professor, eu tenho alunos autistas. Só que quando a gente fala sobre autismo, a gente fala sobre limitações. E tem pessoas, às vezes, que têm aquela visão, mas o autista não tem aquele avanço de inteligência, o autista não pode cantar, Existe isso, principalmente dentro da casa dos pais. Uhum. Quanto antes a mãe detectar esses sintomas, pode evitar que futuramente ela pode chegar ao nível 3, né? Como que foi
descobrir que você tinha um filho autista? Olha, João, o Filipe tinha 7, 8 meses e ele começou a ter muito problema com sono. Ele acordava muito, demais. 17 vezes na noite, chorando, desesperado. Muito, muito. Eu parecia um zumbi. Porque eu não dormia. Então, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, isso não é normal. Aí você vai conversar com a família fala, não, você está procurando um pelo em ovo, criança é assim mesmo, criança chora, criança não dorme. Eu falei, não, não é. E durante o dia ele chorava muito, parecia que ele tinha uma dor, ele se contorcia. Ele tinha uma dor que nada, você dava o remedinho da cólica, nada. Era o tempo que ele não estava dormindo, ele estava chorando. E aí eu falei, não, gente, não pode ser. E mãe, não adianta. Quando a mãe desconfia de alguma coisa, tem que ir atrás, porque tem. E aí eu não desisti. Depois, com 1 ano e pouco, eu procurei ajuda e levei ele na neuropediatra. E a neuropediatra falou, olha, não, ele tem um distúrbio do sono terrível e precisa entrar com medicação. O sono é muito importante para ele desenvolver. E aí a gente já iniciou com medicação e ela falou outra coisa, ele precisa entrar na escola e precisa iniciar as intervenções, porque a hipótese diagnóstica que eu tenho é de TEA. Então, quanto mais cedo a gente iniciar tudo, medicação, escola, clínica, equipe multidisciplinar, melhor, para que no futuro ele tenha um desenvolvimento do melhor possível. Então, foi o que eu fiz. Ele iniciou a medicação, o sono aos poucos foi melhorando, coloquei na escola para já iniciar socialização e desenvolver melhor, e a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque ele teve atraso motor, ele teve atraso na fala, então precisava de fono, de psicopedagoga, de psicóloga, de terapia ocupacional. Então, desde os 1 ano e meio, ele iniciou tudo isso. Até hoje, continua. É uma rotina muito pesada. Eu tenho dó por conta da idade. Mas eu sei que se eu não fizer isso agora, quando ele ficar adulto, ele não vai ser um adulto funcional, um adulto independente, que consiga entrar no mercado de trabalho, consiga criar a família dele, ele vai conseguir. Ele tem potencial para isso. E é agora, o trabalho é agora, é árduo, é muita coisa, sim, é muita coisa. Mas ele também tem os momentos de lazer comigo. Eu levo ele para o parquinho, eu levo ele no campestre, eu levo ele no mercado, ele vai em todo lugar comigo. Ele foi o que a Ana falou, não pode ficar em casa. Então, onde eu vou, ele vai. Eu sei que vai ter uma crise ali, sei de tudo isso, mas eu levo. Então, isso é importantíssimo, é iniciar o quanto antes, e não fingir que nada está acontecendo, para não ter o julgamento da sociedade e falar, não, é meu filho, eu vou acolher o meu filho e eu vou ir atrás do que for preciso para ajudar o meu filho. Eu vou aceitar esse diagnóstico e vou ajudar. Quando a neuro ela tem essa hipótese, não é algo fechado, não, é autismo, não. Ela tem uma desconfiança que seja, porque com 1 ano e 8, 2 anos, era muito cedo para ela afirmar que era realmente. Então, ela tem que, com 4 anos, ele foi para a neuropsicóloga, onde ele fez os testes, e nos testes confirmou o TEA, nível 1 de suporte, e o TDAH. Então, precisa desses testes para neuro poder realmente ter certeza do diagnóstico da criança. Aí ela faz o laudo e fala, realmente ele tem TEA, vamos seguir com o que já estava sendo feito, que é todo esse tratamento multidisciplinar, mais as medicações e a escola, e está dando certo. Os ganhos que ele teve até hoje são significativos.
Ô, Ana, eu já tive a oportunidade de estar com a sua filha em um evento do asilo. Isso mostra que eles precisam ser inseridos e isso me remete a uma reflexão de o quanto ela ficou feliz. Eu estou sendo lembrada. Eu acho que os autistas eles precisam estar mais inseridos e por isso nós estamos aqui, pedindo respeito para que as pessoas dêem mais oportunidades. E aí a sua filha tinha uma dificuldade para mamar. Cada criança autista tem alguns sintomas diferentes de outras. Mas foi nesse momento que você falou assim, eu acho que minha filha é autista, ou você precisou pensar bem para chegar ao diagnóstico? Ainda não foi nesse momento, João. Eu percebi que era diferente. Logo que ela nasceu, eu já tinha percebido que ela era diferente, eu não sabia o que era. Aí no decorrer do primeiro ano, eu comecei a pesquisar. Naquele tempo tinha o blog, e eu comecei a seguir o blog Lagarta Vira Pupa, porque eu tinha notado algumas características nela, e a gente põe um Google lá e começa a aparecer, né? Aí eu conheci a Andrea Werner, que tem um filho autista 1 ano mais velho que a Amanda. E tudo que eu notava de característica na Amanda, tinha no filho dela. Eu falei, minha filha é autista. Então, depois desse primeiro aninho, apesar de a gente já ter passado por neuro, por várias pediatras, para ver por que ela dormia demais, por que ela não conseguia mamar, não ganhava peso, não olhava no meu olho na hora da amamentação, não tinha um contato, assim, que você percebe geralmente, né, nas outras mães. Eu falei, algo não está certo. A princípio, a mãe é louca, né? A princípio, a mãe é louca, a mãe não sabe o que está acontecendo, não é possível, tá vendo coisa onde não tem. A luta comigo foi um pouquinho mais árdua, porque 15 anos atrás, não tinha tantos colegas em que a gente podia interagir. Na verdade, eu não tinha nenhuma. Na escola onde minha filha estudava, eu não conhecia nenhuma criança autista. Ouvia falar de uma colega que tem um filho mais velho, mas eu não tinha um contato com ela para poder tirar umas dúvidas e tal. Foram 7 anos e meio para descobrir não, para ter o laudo. Eu já sabia, eu já tinha certeza, e eu já levava ela em fono, eu já levava ela em ecoterapia, eu já levava ela na terapeuta ocupacional, e isso sem ter o laudo. Eu falava, ela precisa falar melhor, ela precisa andar melhor, ela precisa interagir, porque ela chorava muito quando estava com outras crianças, ou chorava muito, ou ela observava, ela nunca interagia junto, ela nunca brincava junto, ela ficava só olhando, ou chorava. Então, a luta foi grande, mas deu certo, e estamos aí. Yasmin, nós estamos falando sobre o autismo, nós estamos falando sobre o ser humano, sobre igualdade, sobre adaptações, sobre acessibilidade. O que falta ainda? O que você acha, na sua opinião, que precisa na sociedade para o autista? Falta conscientização da sociedade. Ainda a gente precisa ter um longo trabalho ainda de conscientização. Inclusão desses indivíduos autistas em qualquer lugar, no centro, na farmácia, no mercado, na escola, nas clínicas. A gente precisa de vagas de estacionamento com o laço, porque a vaga PCD as pessoas não entendem em alguns lugares, pouquíssimos. Isso é lei? É lei. Só que assim, a vaga PCD, aquela que tem do cadeirante, ela serve para o autista. Só que as pessoas, elas não têm essa informação. Então, se eu e a Ana vai lá e estaciona, a gente sabe que é lei, que a gente pode. Só que as outras pessoas, elas não entendem isso. Agora, se você tem a vaga com o laço, ela é específica para o autista. Então, a gente precisa dessas vagas aqui na cidade. Tem muito pouquíssimas. A gente precisa que os profissionais que trabalham em hospitais, em supermercado, no comércio em geral, na área da saúde, essas pessoas precisam ser capacitadas para incluir esses indivíduos. Então,
eles têm que saber que o indivíduo autista chegou ali, desde que ele esteja identificado, né? Ele não pode, ele tem o direito de não ficar na fila. Então, a pessoa tem que saber isso. Eu tive já muita dificuldade com isso, que a maioria não sabe. Então, precisa dessa capacitação, precisa, é necessário. E a gente precisa, tema desse ano, falo novamente, de empatia. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Então, assim, é o que eu vejo de maior dificuldade é isso. Medicação no SUS, ser menos burocrático, precisa ser menos burocrático. Não são todos. Que não está tendo esse acompanhante. O que está tendo é estagiário, e não é isso que o autista precisa na escola. Ele precisa do AT, que é o acompanhante terapêutico, que ele é especializado nisso. Ele vai estar ali, meu filho tem essa acompanhante, e ela fica ali do lado dele, dando suporte nas atividades da escola e na socialização. Então, ela ajuda nesse manejo de interação com as outras crianças que precisa, porque o Filipe ele tem um jeito de se comunicar, um jeito de brincar, que as outras crianças típicas não têm. Então, cria ali um distanciamento. Então, essa AT, ela está ali para ajudar nessa socialização e ajudar nas dificuldades que ele apresenta nas atividades da escola. Então, é necessário, e é lei, né? É um direito do autista. É muito importante falar sobre isso, João, essa questão de acompanhante especializado e estagiária. A criança não precisa de uma babá dentro da escola. A criança precisa de um profissional capacitado para que ela desenvolva suas habilidades para poder um dia se virar sozinha. Os pais não são eternos. A gente quer preparar nossos filhos para poder viver sozinho um dia. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira, colocar uma pessoa ali do lado para cuidar da criança. Ela não precisa de cuidado. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser questionada. A Amanda é muito curiosa. Ela é muito assim, ela quer trabalhar. Ela queria sair da escola para trabalhar. Eu falei, não, você precisa estudar para poder trabalhar. Ela quer trabalhar com o pai com computador. Ela já me fez comprar algumas peças para desmontar celular, que ela quer desmontar e montar celular. Falei, então ela pode trabalhar assim nessa área de tecnologia, ela pode fazer um curso, mas ela precisa de um estudo capacitado para isso. Então, se ela não tiver uma acompanhante especializada, como que ela vai chegar nesse nível para poder se virar um dia? E isso é hoje em dia uma das lutas mais difíceis que todas as mães falam, não chegou ainda o acompanhante da minha filha na escola. Falta de profissional. Falta muito profissional nessa área do autismo. Então, precisa ser trabalhado a ciência ABA, que é a terapia comportamental. E, hoje em dia, tem poucos. Então, falta profissionais especializados nessa área. A gente sabe disso, o mercado de trabalho tá escasso em relação a isso. Então, essa ciência ABA, ela já foi comprovada cientificamente que é a melhor opção de intervenção para os autistas. Então, se você quer ter um resultado com o seu filho, tem que ser com a ciência ABA, que envolve essa equipe multidisciplinar. Você que está nos acompanhando, olha quantos direitos e deveres uma criança autista tem. E você que tem dúvidas, vocês podem procurar o grupo. E olha quantas conquistas ainda elas precisam lutar para conseguir. Agora, nós vamos receber um depoimento da minha amiga, que é uma grande profissional da cidade de Jaboticabal. Dani, é com você agora. Olá, eu sou a Dani Perillo, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Trabalho na Clínica Superação e junto com a clínica nós temos a loja Superação, que é uma loja de artigos lúdicos e educativos.
O tema de hoje é sobre o autismo, né? O autismo que vem sendo tão falado. E o mês de abril é um mês de conscientização do autismo. Nós temos o 2 de abril, que é o dia efetivo da conscientização, mas o mês todo é trabalhado a conscientização, que é o que nos ajuda a levar a todo o público a capacitação e a inclusão das pessoas que é portadora do espectro autista. E hoje eu venho aqui dar dicas e algumas sugestões de como trabalhar. É muito importante que os familiares saibam quais são as necessidades que a pessoa com TEA tem, quais as habilidades, qual é o hiperfoco dela, para a gente poder desenvolver habilidades e tornar uma comunicação mais eficaz. O primeiro passo que eu venho falar hoje é sobre a rotina. O autista, ele necessita de uma rotina, é o que dá segurança para ele. É muito importante ter o horário de acordar, o horário de descanso, o horário da escola, o horário da tarefa. Também é muito importante um ambiente calmo, é importante uma comunicação muito clara. E agora eu também vou ver das dicas para vocês, junto com a loja de superação, de jogos que desenvolvem algumas habilidades na criança autista. Os jogos educativos é uma excelente forma de se socializar com essa criança, de comunicar, de desenvolver a coordenação motora e desenvolver funções executivas, habilidades cognitivas e habilidades de aprendizagem. Vou dar para vocês algumas dicas de jogos. Agora estou aqui na loja, eu vou trazer algumas dicas de jogos que eu uso em consultório e que também ajudam os familiares a trabalhar em casa, né? Nós temos aqui alguns jogos sensoriais, né? Que é muito importante trabalhar toda a parte sensorial do autista, né? Olha, nós temos os topics, né? Que eles gostam muito. Temos também o quebra-cabeça, diversos tipos de quebra-cabeça, que é muito importante também para desenvolver as habilidades espaciais. Nós temos esse de madeira, que é todo colorido. Temos jogos de encaixes, né? Carrinho, que pode trabalhar com as cores, os encaixes, as formas geométricas, que também são formas de encaixes de peças, no qual tem que identificar a forma, as cores e encaixar. Também tem os pinos mágicos, que eles gostam muito de encaixar, criar novas imagens. Os jogos de tabuleiros é importante para uma socialização, para uma comunicação. Temos um jogo que incentiva a aprendizagem, uma associação da figura, começando a associar a figura com a letra. Temos o jogo de estimular a fala, né, que é muito importante também. Algumas pessoas com autismo, eles têm um atraso na fala, então tem alguns tipos de jogos que estimulam a fala. Temos também esse de montar, né, que ele é mais concreto em 3D, ele é um quebra-cabeça, mas é o Senhor Batata, que ajuda também a criança a montar expressões. Também é muito bom trabalhar a parte emocional, né? A criança identificar as expressões de alegria, de tristeza. E aqui venho falar um pouco também do cordão de identificação. Nós temos o cordão, temos os chaveirinhos, né? Que ajuda a identificar que aquela criança tem o autismo. Também temos o mordedor, né? Já para crianças pequenas, porque o autista hoje, desde ali de bebê, já conseguimos ver quando ele é uma neurodivergência, é um comportamento diferente, um pensamento diferente, uma habilidade cognitiva diferente. Então, quando nós vamos percebendo, não fazemos comparações de criança, mas quando percebemos assim, ai, meu filho tá com alguma coisa diferente. Então, olha, já temos desde o mordedor também, para trabalhar as cores, né, o que identifica o autismo. Para vocês, algumas dicas de jogos. Mas venha conhecer a loja tem diversos tipos de jogos, né, não dá para mostrar todos, mas ela tem uma diversidade, tem jogos também da parte artística, da parte de mímica, tudo que faz um bom desenvolvimento para a criança
entrar nessa comunicação social. Enfim, eu trouxe a dica para vocês, né, de jogos que podem desenvolver várias habilidades na criança, mas é muito importante a ajuda do profissional. É muito importante que os pais busquem ajuda, né, de neuropediatras, de psiquiatra infantil, TO, fono, psicólogas, psicopedagogas, que vão ajudar de forma efetiva o desenvolvimento do autista. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna... Muito obrigado, Dani, pela sua participação. Todo mês a Dani está vindo trazer o quadro sobre a conscientização. E agora eu gostaria de colocar uma situação para vocês que estão ali no grupo Ativas, lutando pelos direitos e deveres, de uma história de uma mãe que não aceita o filho como autista e ela quer fazer com que o seu filho seja igual àquele que não é autista. E o seu filho, isso é uma história que eu conheço de uma pessoa próxima de mim, ela não quer fazer diagnóstico, ela não quer ir atrás, porque ela falou, meu filho não tem autismo. E o filho dela está começando a ter esses sintomas. Não é uma mãe só, são milhões de mães que não aceitam o filho, porque não, meu filho tem que ir ali, meu filho é normal, tem que... Como que vocês estão aí nesse meio, no grupo, como que você orienta essas mães, Yasmin? Gente, essa negação, ela é extremamente prejudicial para a criança, para esse indivíduo, que um dia vai se tornar adulto. Então, esse aceitar nosso, ele depende de nós. O desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, ele vai depender de nós só. Então, não existe isso, pelo amor de Deus. Você tem que aceitar esse filho, tem que acolher esse filho, tem que colocar ele para a rua, tem que fazer todas as intervenções, dar medicação, levar para a escola. Não pode, gente, não pode. E, infelizmente, eu vejo isso todo dia. Mães escondendo os filhos. Não, Yasmin, não, ele não tem nada, isso daí é frescura. Imagina. Tem mães que às vezes nem colocam Não coloca, esconde laudo, esconde relatório, fala que não tem, isso é muito triste. É muito egoísmo, não pode. Tem que aceitar e tem que salvar essa pessoa, esse indivíduo. Você salva agora, quando é pequeno, para lá na frente ele se virar sozinho, ser um adulto independente. Então depende de nós isso. Eu luto todo dia, eu não tenho vergonha, nunca tive problema em aceitar. Eu luto, eu corro atrás todo dia, para que meu filho lá na frente olhe para mim e fale, mãe, obrigado, muito obrigado. Todo o esforço que a gente teve juntos, que somos nós dois, valeu a pena. Todo aquele tempo de, vai para Ribeirão, volta. Vai para Jaboticabal, volta. Vai para a clínica, volta. Vai para a escola. Mas todo esse tempo foi válido. Então vale a pena, sim, a gente aceitar e correr atrás. Porque no final é gratificante. Por isso que eu falo também, João, que dentro desse quadro da aceitação da família, é muito importante a capacitação também do profissional da saúde, em especial o pediatra, que é o primeiro que está ali com a criança, com a família. Ao meu olhar como mãe, eu acho até que o tratamento deveria começar com a família. Por quê? É claro que é difícil aceitar, a criança não vem com um manual de instrução. A gente, quando está grávida, a gente idealiza o futuro do nosso filho. Então, quando nasce e a gente vê que é diferente, já dá aquele baque. Não que, assim, tem muitas pessoas que não aceitam, graças a Deus isso comigo não aconteceu. Mas, se o profissional estiver preparado para receber essa família, já coloca essa família num psicólogo. Entendeu? É muito importante a participação da família com um profissional da área da saúde. Porque a luta é grande, todo dia tem algo a superar e a gente não está preparado para isso. Então, assim, a aceitação da família, a mudança, eu acho que o ideal
é o profissional, aquele que primeiro tem o contato e já percebe algo diferente, coloca essa família num acompanhamento. Nós falamos sobre os direitos e deveres da pessoa com autismo. Yasmin, sobre a vaga, vocês veem uma vaga de pessoas especiais, ela pode ser uma vaga de uma família com uma criança autista. Nós temos a parte do crachá que identifica a criança. Quais são outros direitos que muitas vezes quem está lá fora não sabe? Para a gente entender melhor. João, eu não sou advogada, mas eu tenho uma noção, porque eu estudei. Profissionais aqui. Inclusive, eu posso indicar uma advogada ou não? Eu tenho a Roberta Fattori, que ela é especialista no direito da saúde, e inclusive ela tem processos meus, do Filipe, né, com plano de saúde, e está dando resultado. E em relação a direitos e deveres do autista, eu sei que tem o BPC e o LOAS, para família de baixa renda, então tem essa ajuda do governo. Eu sei que tem desconto na conta de luz e de água, e tem a criança autista, ela tem o direito do acompanhante na escola, especializado, as medicações, e lógico, na realidade a gente sabe que tem esses direitos e deveres, mas para conseguir é super difícil. O grupo facilita essa troca de informação. Sim, sim. É difícil, você consegue na justiça, não é simples. Então, é complicado. Tem os direitos e deveres, sim, mas para conseguir é difícil. Ana, quando a gente fala sobre leis, a gente tem que ficar um pouco meio quietinho, porque a gente não sabe muito do que a gente tem que buscar ou não buscar, mas eu acho isso uma falta de respeito com vocês, mães, os pais, ter que ficar lutando por algo que é a saúde, é o amor, é a adaptação do filho. Então, eu acho que a gente precisa de mais pessoas com vocês, profissionais, poder legislativo, executivo, enfim, a gente não vê aqui para falar... Políticas públicas. Todo mundo conhece, não gosta de política, mas espera aí, nós estamos aí no mundo onde essas mães estão lutando, e por que não? A gente está falando sobre a saúde dos filhos, de um filho bem informado, não, João, mas quer dizer, mas tem mães que às vezes não têm condições, não têm entendimento. Exato. A questão dessa mãe, de repente, ela poderia ter uma orientação de um psicólogo, e ali dentro do grupo tem psicólogos. Mas é isso, você acha que um dia essa luta, um dia tem que chegar, né, a vitória, né? Olha, um dia tem que chegar. Eu falo assim, é um caminho assim de formiguinha, que nem 15 anos atrás, para mim foi de um jeito. Para Yasmin agora é de outro. Então, e se a gente não tivesse feito nada? Eu, nas minhas redes sociais, várias mães me relatam que descobriram o autismo, porque eu sempre posto alguma coisa sobre autismo. Eu sempre posto alguma coisa sobre minha filha. Sempre. E aí a pessoa entrava em contato no particular, porque às vezes não sabe ainda se é ou não, e fala assim, Ana, como que você descobriu o autismo da tua filha? Qual foi o caminho que você seguiu? Então, a gente estando aberta, aceitando e podendo contar a nossa história, a gente pode estar ajudando outras pessoas. E me arrepia. Me arrepia, porque eu falo assim, é tão bom você ter alguém para dividir, sabe, para poder compartilhar, assim, para poder te escutar, porque assim, no início, a gente é sozinha. Né, Yasmin? A gente se sente muito sozinha. Então, às vezes até o profissional da saúde não acredita na gente, né? Então, eu falo assim, quando alguém me pergunta, eu falo assim, meu Deus, graças a Deus, mais uma pessoa vai buscar ajuda e não vai ficar sem ter um apoio, sem ter uma direção, sem saber como seguir. E isso, para mim, eu acho que é muito importante. E o canal, a gente está sempre ali no canal do Facebook, nas redes sociais, e a gente percebe, a gente vê pouco falar sobre autismo. A gente só vê as pessoas compartilhando coisas ruins, as pessoas compartilhando fofocas desagradáveis,
Você acha que não está na hora, né, das pessoas compartilhar mais sobre o autismo? Porque é algo que todo mundo sabe. Isso que existe, você falou é uma coisa mas interessante. ainda está calado, né? As pessoas se interessam por todas essas As coisas. pessoas se interessam por Mas coisas eu erradas. compartilhava muito em grupo escolar de uma antiga escola da minha filha, tudo sobre autismo. E muitas não tinham trabalho, eram 26 mães. Muitas não tinham trabalho nem de abrir para saber o que era. Uma, que inclusive até hoje não estuda mais com a minha filha, e ela ainda pergunta da Amanda, fala sobre a Amanda. Ela abria, ela me dava ideia, porque ela é professora também. Então eu falo assim, as pessoas precisam se interessar mais, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Então você tem um filho, teu filho vai ter um filho, e você não sabe se ele vai ser autista. Se você chegar preparado lá, não vai ser muito melhor? Entendeu? Então, se interessa um pouquinho pela vida do outro, não custa nada. Elas estão correndo dia a dia, firmemente, bravamente, em busca do respeito, a busca de mais conhecimentos, não só para elas, porque elas vivem adquirindo conhecimento, mas para outras mães. E agora tem um evento que é maravilhoso em Monte Alto, um evento de conscientização. Conta para o pessoal de casa como que vai acontecer. Infelizmente, não vou conseguir ir, porque eu dou aula, então, mas eu estarei ali na torcida. Conta para nós como que é. Esse resultado é bom porque você está ali na rua falando, ó, a gente existe, a gente precisa ser lembrado, né? Conta para o pessoal como que vai ser. É a nossa terceira edição da caminhada sobre a conscientização do autismo. Então, acho muito legal porque eu tenho o apoio da prefeitura desde o início, desde a primeira caminhada. Então, eu fui lá, dei a ideia, eles acolheram com muito carinho e me deram autonomia para eu organizar não só a caminhada, mas o mês todo do autismo, que é em abril. Então, dia 4, agora, sexta-feira, a gente tem um evento lá na Casa do Turismo, que vai vir a Jaqueline, diretora da Clínica Limiar de Jaboticabal, e ela vai vir para falar sobre inclusão escolar. Então, quem ainda não fez a inscrição, entra lá no meu Face, que tem o link para inscrição, vai ser muito interessante essa palestra. Aí, no dia 19, vai ser a nossa terceira caminhada, que vai começar às 8h30 da manhã, em frente ao Savenhago, e nós vamos percorrer até a Praça Central. Vai ter macaco albino, vai ter surpresas, não posso falar agora. Quando a gente chegar na praça, vai ter mais surpresas. Então, o intuito dessa caminhada, o centro vai estar aberto, então o comércio todo acompanha e vê essa caminhada, onde a gente mostra, onde a gente fala sobre o autismo, usa a camiseta que tem o símbolo do quebra-cabeça, e eu estou ali para conversar com todo mundo que tiver dúvida, familiares, cuidadores. É naquele momento que todo ano dessa caminhada chega uma mãe ali meio cismada e fala, Yasmin, eu queria falar com você depois, e aí conversa comigo depois no particular. Aí é onde eu consigo abrir a mente dessa mãe, para essa mãe aceitar e correr atrás dos tratamentos desse filho. Então, é um evento que toda vez eu me emociono, porque eu falo que esse evento eu faço com muito amor e carinho, especialmente para o meu filho Filipe. Então, quando ele tiver adulto e ver os vídeos, as fotos, ele vai falar, nossa, que mãe, que mãezona, olha isso. Então, eu faço com muito amor mesmo para que a voz da comunidade autista seja ouvida. Então, esse é o principal intuito, essa é a principal missão de vida minha, é essa. Levar a voz dos autistas para toda a população, para toda a sociedade. Então, vamos lá com a gente, que a venda das camisetas já acabou, vendeu tudo, e teve as doações também das empresas, então eu vou repassar essas doações para as famílias atípicas, e vai ser lindo, muito especial. Eu venho e aqui convidar toda a população, profissionais, escolas, a participar
desse evento que vai ser maravilhoso. E gostaria de agradecer a todos os apoiadores e parceiros que estão conosco nessa caminhada. Eu não trouxe a lista porque é gigante. Então, se eu falar um, então melhor não falar nenhum, vai que esquece alguém. Então, obrigada, gratidão, obrigada de coração pelo apoio e pela confiança de vocês. Antes de nós encerrarmos, vocês têm uma surpresa. Eu acho que vocês vão chegar uma surpresa até o grupo. Mas a gente está falando sobre propósitos. E aí eu agradeço a Deus e a vocês, mães, por trazer casos como estes, para a gente aprender sobre a superação, sobre a valorização da vida, sobre o amor, porque a atenção para quem tem um filho autista é triplicada. E eu tenho, gente, a gente tem que tirar o chapéu para essas mães a todo momento. A questão do preconceito, a questão do filho não ser aceito na hora do intervalo, enfim. E eu sempre estudei, sempre fiz o programa Conexão Social, que nós falamos sobre o autismo, também você já participou do Anjo Luz, Amor e Inspiração, você participou lá do Desfile do Asilo, então todos os eventos eu ligo para Yasmin, vamos colocar alguma mãe e a gente vai continuar fazendo isso. E eu estudei muito sobre isso, porque quando a gente está falando sobre o autismo, a gente está falando muito sobre amor. Então, não sei como, mas vai acontecer de uma forma online, porque a gente sabe que ali no grupo tem muitas mães que de repente não pode. Mas eu estou trazendo um presente para vocês, que é o autismo e amor. E aí vocês vão saber o que vai acontecer, eu vou colocar no grupo. Que na verdade eu não estou indo como profissional, ali, como um psicólogo. Eu estou indo por ouvir tantos casos de mães que às vezes precisa de uma pitatinha de amor para ter um crescimento aí. Então você vai saber ali no grupo, eu vou soltar em primeira mão, mas eu já não aguento segurar, porque quando a gente fala sobre amor. E vocês podem contar comigo. Agora nós vamos ter outros eventos, nós vamos ter o programa E Agora, que é essa questão de se o filho chegar ali num lugar que não tem a vaga de acessibilidade, a gente vai dar voz e vez para as mães. Vai ser um programa jornalístico saudável para que a gente traga as pessoas, é aquela coisa que a gente fez naquele evento do SPT, que todas as vozes sejam ouvidas. E parabéns pelo trabalho, eu sei que não é fácil conseguir apoiadores, mas vocês estão ali, né? Quando tem alguma mãe no grupo que tem alguma dúvida, elas vão ali se interagindo. Parabéns pelo grupo, parabéns por vocês trazerem histórias para que a gente possa refletir sobre a valorização da vida. Por isso que eu estudei uma grande profissional de São Paulo que me trouxe grandes ideias para levar para o grupo. Eu lá, quando eu tô quietinho, gente, vocês sabem que eu estou faltando alguma coisa. E eu me identifiquei muito com o autismo. Não tenho ninguém na família, mas eu tenho um caso de uma amiga minha, que a filha dela tem o autismo, ela fica o dia todo... ela não tem a fala, então é o dia todo. Mas eu falo, gente, isso é uma coisa assim, que mãe que você é? E às vezes a mãe reclama do filho que faz alguma coisinha ali pequena, e assim, é da hora que levanta até o se deitar, ela através da fala, então ela não consegue. E olha, e aí o que eu falo, cuidado com o preconceito, porque às vezes amanhã pode acontecer dentro da sua família, né? Então aproveite esse espaço para agradecer. Eu sei que vocês têm aí o trabalho de vocês, deram um tempinho aí, mas a gente está aqui para falar sobre amor. A gente está falando sobre respeito e sobre igualdade. João, obrigada por nos acolher, por dar voz à comunidade autista. Você está nos apoiando muito, desde daquele evento que você veio falar comigo. Então, gratidão. É muito importante você é uma figura influente na cidade, falar sobre isso. Então, a gente agradece muito e estamos à disposição sua para falar sobre o assunto a qualquer dia, a qualquer momento. A gente consegue ali ter um tempinho para falar e conscientizar toda a sociedade. Manda um abraço para o seu príncipe. Vou mandar, com certeza. E aproveito que você já está com o microfone. Foi quando você levou a sua filha para participar, a Yasmin foi inclusive ela que me indicou, mas a sensação
o pós-evento da alegria dela me fez ser mais forte. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ver, que o autista, ele pode fazer o que quiser. Ele é capaz E ele de quer fazer. participar, às vezes E ele não sabe como. O meu aluno com autismo, ele faz assim os exercícios tudo 10. Ai, que bonitinho. Então, ó, me arrepio, porque a gente tá falando aqui que tem mães que não acreditam que o filho autista vai poder ser um bom médico, um bom... E existe isso, viu? Sim. Então aproveita para dar um beijo para sua filha, nós vamos ter outras oportunidades. Filha, Amanda Beatriz, olha que projeto incrível que o João está apresentando aqui. Ela adora participar, ela é muito participativa. Na escola, ela participa de tudo do jeitinho dela. E é muito importante ter projetos como esse que colocam eles para participar de verdade, de uma forma ativa. E isso é inclusão, né? Então, eu sou muito grata por tudo também. Cada vez que ela participa é uma alegria imensa, porque alguma coisa sempre aprende. Ou a gente, ou os outros, estamos sempre trocando conhecimento. E muito obrigada por tudo. Adorei estar aqui com você hoje. Beijo, obrigada. Beijo, Felipe. O Laboratório Brege possui equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de lentes freeform. Aliado a uma equipe de profissionais altamente capacitados, garante a fabricação de lentes mais finas e leves, bem como acabamento e precisão incomparável. Com atendimento especializado, estamos de portas abertas a todas as óticas da região. É só entrar em contato que iremos até você. A Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação. Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica. Sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência.